salve a todos os internautas de todas as escalas possíveis, atingíveis pela nossa internet. Estamos aqui no Colégio Excelência, cumprindo mais uma vez a agenda do programa Foco nos Fatos, mais uma vez mantendo a agenda política, que parece-me será o nosso foco por bastante tempo aí. Nós temos bastante ideias de pessoas ligadas à questão política, obviamente, não para discutir política só, né? Mas sim realização, perspectivas, né? Trabalho, essas coisas assim. Este é um momento pós-eleitoral. Nós tivemos a grata satisfação de ter o primeiro debate entre os candidatos a prefeito aqui do município de Mafra. Foi um programa da qual eu me sinto orgulhoso de ter participado, mesmo que indiretamente, né? Foi de um alto nível, muito bom, muito tranquilo, né? Sempre fundamentado em propostas, todos assim satisfeitos de estarem participando daquele processo, né? E posteriormente houve então o processo e a eleição, né? E não poderia ser diferente. Nós teríamos que trazer aqui o prefeito eleito, para que a gente possa bater esse primeiro papo também, né, assim, bem tranquilo, bem solto, de questões generalistas. Ninguém veio aqui para lidar com especificidades, coisas pequenas, né? É para lidar com o processo de um modo geral, mais ou menos como que se deram as eleições, né? Como participar das eleições, né? Sentir aquela vibração dos votos rolando e a perspectiva de ganhar, de estar lá, né? Eu acho que é uma sensação assim fantástica, né? Você ter essa possibilidade de, né, se sentar a uma cadeira que representa um cargo público tão importante. E nós não vamos parar por aqui, né? Nós gostaríamos de estar com esse processo constante, embora, né, convidando mais pessoas, convidando mais vezes o Emerson para estar conosco, né? Os vereadores, a equipe administrativa, para a gente ir lidando, né, desses assuntos que vão mexendo com o nosso querido município. Esse programa, ele é uma parceria que está se desenvolvendo muito bem entre a TV Rio Mafra e o Colégio Excelência, né? A TV Rio Mafra divulgando e o colégio, né, estamos interessados em incorporar coisas do nosso. Somos daqui, os professores são daqui, a empresa nasceu aqui, vive aqui, trabalha por toda essa, né, comunidade, principalmente essa gurizada jovem aí, que também está nos representando tão bem lá fora, né? Pois até a gente pode falar um pouquinho sobre alguns prêmios que nós recebemos, os de Covid, a lunarada se destacando em cenário nacional aí, e uns partindo para cenário internacional aqui do colégio. Isso nos motiva bastante, né? Antes de mais nada, né, eu vou falar para vocês que estão aqui, então, está aqui, né, representando o município, né, o recém-eleito prefeito Emerson Mas, né, o seu assessor, o Rafael Sigrist, né, acho que acertei a pronúncia, né, Rafael? O nosso querido, sempre companheiro de todas as horas polêmicas, o prof. Eduardo Silva, né? Poxa vida, essa parte ninguém faz melhor que o nosso querido Rafael, né? Para que essa parceria se desenvolva, nós obtivemos o patrocínio, né, de uma seleta rede de comércio local. É muito importante a participação, né, da comunidade também nos auxiliando com o patrocínio. Inove Tintas, Relax Calçados, Tassi Modas, Gráfica Futura, SR Veículos, né? O apoio que nós temos aí para desenvolver toda a programação vem também da Fiat Maxicar, certo? Todos respeitadíssimos, né? Como empreendimentos aqui da comunidade. Eu, fazendo essa apresentação, né, gostaria de dizer também que essa parceria, ela tem
um ponto central muito importante, né? A TV Rio Mafra é a primeira TV digital do Planalto Norte Catarinense, né? E vocês vejam, então, o peso dessa marca, né? De trazer, assim, essa inovação, né? Sair um pouquinho daquele domínio do império, né? Televisivo extra local, né? De longe, a gente fica escutando coisas de longe, e a TV Rio Mafra veio para trazer as coisas do município, do Planalto Norte, pela primeira vez na história, né, deste contexto de municípios aqui do Planalto Norte. E está hoje firme na caminhada, né? E nós nos sentimos também muito honrados, né, de estarmos fazendo essa parceria e caminhando também junto, né, com essa história de muito sucesso da TV Rio Mafra. Para fazer aqui a apresentação agora, né, da entrevista, do bate-papo, eu vou chamar primeiro o nosso diretor, né? É a pessoa que estimula, que dá força, né, que abre a sala de aula, que empurra a gente para, né, que esses eventos ocorram, dando uma orientação bastante positiva, né, para essa parceria Colégio Excelência e TV Rio Mafra. Eu chamo então o professor Orestes, aqui, né, que vai fazer a abertura desse trabalho aqui hoje, tá bom? Boa sorte aí, grande guerreiro. Muito obrigado, professor Ricardo. Muito boa noite a todos. O Colégio Excelência, dando continuidade a uma de suas metas, que é educar no sentido mais amplo, traz para a comunidade mafrense mais um evento do projeto Foco nos Fatos, contando com a presença do senhor prefeito municipal e do chefe de gabinete. Nos interessa hoje obtermos informações sobre a política, sobre o município de Mafra. Então, é muito importante esse bate-papo, essa conversa. É muito importante não só para o nosso município, mas também da região. Haja visto que Mafra tem, sim, importância regional. Quero agradecer por mais essa importante iniciativa do professor Ricardo, em conjunto com o senhor Nelson, da TV Rio Mafra e sua equipe, em nos trazer essa possibilidade de ouvir o prefeito de nosso município. Quero agradecer ao prefeito, senhor Emerson Mas, ao chefe de gabinete, senhor Rafael Sigrist, que, apesar de todos os compromissos que a administração de um município como Mafra exige, encontraram um tempo para estar aqui, expondo ações já colocadas em prática ou que ainda irão ocorrer. É uma honra recebê-los em nossa escola. Agradecer ao professor Eduardo, ao professor Ricardinho, a todas as pessoas que estiveram colaborando com mais esse evento do Colégio Excelência. Aos alunos da nossa escola, vamos prestar bem atenção. A política faz parte da vida do cidadão. Muito obrigado a todos. Professor Eduardo, passo-lhe a palavra. Muito obrigado por estar conosco. A gente tem acompanhado nas redes sociais, no Instagram, todo esse início do seu trabalho como prefeito, e a gente vê que a correria está grande, e a gente fica muito feliz que tu pudesse estar aqui conosco hoje, compartilhando, conversando um pouco sobre esse início, né, da administração da Prefeitura de Mafra a partir de 2021. Quero agradecer a todo mundo que nos acompanha pelas redes sociais, pelo Facebook, aí já temos mais de 90 pessoas nos acompanhando. E vamos, então, começar um bate-papo conversando, né, sobre este momento inicial da administração. Mas antes de chegar, já te passando a palavra para dar o boa noite para o nosso pessoal, eu quero te perguntar como é que foi a campanha. É a tua primeira participação num processo eleitoral? Como é que tu analisou? Quais foram os pontos positivos, os pontos negativos
nesse ano que foi tão conturbado, né? O ano 2020 foi um ano difícil, um processo eleitoral muito distinto. Como é que você se preparou para isso e como tu avalia a tua campanha para a Prefeitura de Mafra? Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham. É uma grande satisfação retornar aqui ao Colégio Excelência. Colégio esse que eu vi crescer. O professor Ricardo lembra quando começou lá na Arte Viva, lá no início, né? A gente vê hoje o colégio se transformando numa referência no nosso município. A gente fica muito feliz. E de estar retornando, né? A última vez que estive foi no debate, no primeiro debate que a gente teve aqui. Foi um debate muito interessante. E de lá seguimos em frente com a nossa campanha. Bom, Eduardo, respondendo a sua pergunta, né? Como é que foi a nossa campanha, né? Foi algo assim muito planejado, né? Na verdade, assim, tudo começou lá quando eu fui secretário municipal em 2010. Aí a gente viu assim que o nosso município precisava de um trabalho diferente voltado para a gestão, profissionalização, participação da sociedade civil organizada nos processos, né? E naquele tempo a gente começou já algumas atividades, inclusive foi na época que eu fundei um conselho de desenvolvimento econômico chamado CODEM, né? E alguns trabalhos conseguimos realizar através desse conselho, através da sociedade civil organizada, que foi pavimentação das nossas marginais, que até então não tinha, né? Aquele viaduto, né, que ali na Maxicar estava previsto para 2025, conseguimos realizar muito antes do tempo. Ali na 280, aquela melhoria da ciclovia, aquelas marginais, o início das negociações da Crombre Schuper, né, que começou também com esse trabalho, o CEDUP, a nova escola técnica ali também, na Vila Nova, e ali me provocou assim, aquela vontade de fazer mais pela cidade. Aí mudou a gestão, fui cuidar das minhas coisas, cuidar da minha empresa, né, eu tenho uma empresa de consultoria, auditoria, viajei o Brasil todo trabalhando na área de gestão, na área de gestão da qualidade, gestão ambiental, saúde e segurança, compliance, anticorrupção também. E aí, um tempo depois, eu fui convidado pelo Sebrae a fazer parte de um grupo chamado Cidade Empreendedora, fazendo trabalhos específicos de gestão nas prefeituras, né? Então, trazendo esse conhecimento da gestão privada para a gestão pública. Trabalhando em prefeituras como Balneário Camboriú, Chapecó, Timbó, aquilo começou a me provocar. Poxa, eu estou aqui ensinando os prefeitos, secretários a como trabalhar com gestão. Poxa, por que eu não posso fazer isso na minha cidade? Ali começou a ser essa provocação. E quando eu fui secretário, nós tínhamos um grupo de amigos que a gente conversava, né? De repente montar um grupo diferente, concorrer às eleições, mas nunca tivemos espaço. Aí, após todo esse trabalho que fiz nas prefeituras, esse fomento, essa provocação que eu tive, eu fui desenhando um projeto que eu sonhava para a Mafra, né? E esse projeto deu origem ao nosso plano de governo. Em final de 2018, voltei a conversar com esses amigos e comentei com eles, eu não sei o porquê, mas eu vou sair candidato a prefeito da cidade. Aí nós, poxa, já que você vai sair, nós estaremos juntos, né? Já é um projeto de 10 anos atrás. Foi aí que resolvemos amadurecer esse projeto. Para amadurecer esse projeto, precisaríamos de um partido político. Fomos atrás de um partido, criamos um partido político, que é o Partido Podemos, né? Fundamos esse partido no final de 2018. Colocamos uma regra que nós queríamos pessoas novas nesse partido, nós não queríamos pessoas que estavam no cenário político atual. Colocamos como um requisito para fazer parte desse partido. Fomos atrás de pessoas que se identificavam com a nossa ideia, com esse projeto. Apresentamos esse projeto para algumas pessoas, entre elas a própria doutora Celina, né, que já veio fazer parte do grupo desde o início. Começamos um processo de capacitação dessas pessoas, né, que foram os nossos candidatos. Capacitação desde a função do vereador, a função do prefeito, o como desenvolver um planejamento, controle emocional, trabalho em equipe. Então foi 1 ano e meio, 18 meses de preparação dessa equipe, né? E aí sim, decidimos formalizar a nossa chapa. Decidimos por chapa pura, né? Como a gente vinha com um trabalho e uma filosofia totalmente diferente das existentes, né? Decidimos em chapa pura, justamente para a gente não ter qualquer tipo de desvinculação do nosso objetivo, do nosso propósito, né? Oficializamos o nosso plano de governo, que já era um projeto, um esqueleto que tinha lá da época que eu trabalhava com as prefeituras, né? Refinamos esse plano de governo, né? E apresentamos para a sociedade. Entramos assim como um grupo novo, né? Um grupo com uma vontade na mudança, a cara da mudança, né? E trabalhamos esse grupo, né? Divulgamos as nossas ideias, né? Rodamos todo o município, cidade, interior, utilizamos bastante redes sociais também, e o povo acreditou nessa proposta e nos elegeu, né, como prefeito
E também tivemos a grata satisfação de eleger também 3 vereadores. Então, vejo que foi um projeto de sucesso, reforço que foi um projeto planejado, todas as ações envolvidas, a gente fez um planejamento, colocou no papel, avaliou, discutiu, preparamos as pessoas que faziam parte dessa equipe. O próprio Rafael, que faz parte aqui da nossa entrevista, foi o responsável por coordenar a equipe também durante o trabalho de campanha. Sempre um trabalho assim, bastante foco em trabalho de equipe, unificação dessa equipe. E eu posso dizer que a gente só conseguiu o êxito nessa campanha graças ao trabalho de toda essa equipe. Eu analisei, inclusive, e aí tu me corrige se eu estiver errado. Eu analisei ao perceber a tua campanha, a campanha dos demais, eram 7 candidatos, né? E eu analisei, eu coloquei você como um candidato outsider, né? Alguém que estava fora daquele contexto, porque nós tínhamos ali pessoas que estavam há bastante tempo na política, né? Em vários cargos, prefeitos, vereadores, estavam tentando. E você veio, naquele momento, de fora, porque você estava na iniciativa privada, enfim. Não que fosse apolítico, né? Mas no sentido de que não estava dentro daquele jogo político já conhecido dos últimos 15, 20 anos aqui na política de Mafra. Minha análise está correta? Como é que você, ao olhar todos os demais candidatos, pensou, vamos ganhar, não vamos ganhar? Como é que foi isso? Avaliação correta, na verdade foi bem esse o cenário, né? É um grupo não envolvido no cenário político, um grupo novo, que vem com pensamentos diferentes, uma preparação diferente, mas desde o início que a gente entrou nessa disputa eleitoral, a gente entrou para ganhar, né? Tanto que nós estávamos nos preparando há 2 anos, né? Uma equipe já sendo preparada, sendo motivada, sendo instruída durante 2 anos, né? Mesmo no tempo de pandemia, que não poderíamos ter reuniões presenciais, fazíamos reuniões online, mas nunca deixamos de ter o contato, de estar trabalhando. Cada um dos nossos candidatos tinha um plano de ação, tinha essas ações definidas, com responsável, prazo, né? Então, todas as ferramentas que eu utilizo na gestão privada, eu também utilizei na campanha, né? Então, a gente trabalhou gestão mesmo na campanha. E a gente teve um foco, principalmente, naqueles eleitores que estavam cansados da mesmice, né? Então, aqueles eleitores que eles queriam realmente a diferença. Sabemos, assim, que no cenário político, principalmente Mafra, existem já aqueles cabos eleitorais tradicionais, que trabalham por um candidato, trabalham por outro candidato, né? Que terminou a eleição já tem a sua vaga garantida, né? no executivo, né? E nós partimos para um outro contexto. Nós trabalhamos justamente aquele eleitor que ele queria essa mudança, né? Por isso que a gente, desde a construção do nosso plano de governo, né, desde a forma de instrução que a gente passou para os nossos candidatos, foi para esse foco, para esse eleitor que ele queria realmente essa mudança. Tanto que apareciam algumas pesquisas eleitorais, já ali na pré-campanha, e o meu nome aparecia nessas pesquisas lá em último. Mas essas pesquisas, normalmente, qual que é a avaliação que eu faço? As pessoas que se manifestam politicamente antes do período eleitoral são essas pessoas que já estão envolvidos nesse cenário político, né? Já é um cabo eleitoral, ou tem alguma ligação com algum tipo de cargo de confiança, né? Ou tem alguma ligação com algum partido político. O nosso contexto foi trabalhar justamente com essa nova demanda, né? Justamente as pessoas que elas queriam realmente algo que fosse diferente do que é o tradicional, né? Que não se tivesse vínculos, né? Por exemplo, o pessoal até ficou bastante apreensivo, né? Com a divulgação dos nossos secretários, que todo mundo já falava, vão ficar todos os mesmos, não vai mudar nada. Já tinha gente falando, vai mudar somente a noiva, o vestido é o mesmo, não vai mudar ninguém e tal. Criou-se toda uma situação por trás. E eu não estava em momento nenhum preocupado com isso, porque nós tínhamos lá um trabalho que estavam fazendo, realmente de identificar, selecionar e recrutar quem seriam esses secretários, né? Tanto que toda a nossa equipe de secretários, 100% de secretários, não tem nenhum por indicação política. Todos os nossos secretários ali estão por indicação técnica, por conhecimento técnico e por experiência na área que assumiram, né? Dentro desse cenário, Emerson, né, a gente vê que você coloca bem 2 situações, né, a partir da colocação do Eduardo, né?
um cenário de montagem de um projeto técnico e um processo político, né? Sim. Hoje a coisa já rolou legal, você já está, né, meio que se situando dentro do contexto do município. Na tua opinião, assim, refletindo agora, o maior desafio é o técnico ou é o político? Porque vocês vão ter que se inserir nesse meio, né? Que você fala ainda muito cheio de vícios e tal, esse meio político, né? E vão ter que, né, digamos assim, mergulhar mais densamente, né, nessa questão política. Você está vendo que o cenário, né, para a implementação das tuas ideias, digamos assim, vai encontrar mais desafios na parte técnica ou na parte política? Ricardo, tem um lema que eu tenho, que eu trago do Exército ainda, tempo que eu fui tenente do Exército. O ótimo é inimigo do bom. Uhum. Você falou, o que é o ideal, o técnico ou o político, né? Eu vejo que tem que ser uma mescla, né? Porque hoje eu sou prefeito, eu sou um agente político, né? Só que a gente tem que trabalhar aquela boa política. Aquela boa política, a política que vai trazer resultado, não aquela politicagem. Politicagem de perseguição, de toma lá e da cá, né? Então a boa política, eu digo assim, ó, hoje tivemos, agora no dia 1º, a eleição da Câmara de Vereadores. Nós temos 3 vereadores. Foi escrita uma chapa do nosso partido, nossa chapa foi vitoriosa com 10 votos a 3, né? E por que isso ocorreu? Devido ao diálogo, às conversas, né? Então, já após a eleição, eu já tive contato com os vereadores, apresentando nossas propostas, apresentando quais são os nossos objetivos. Todos os vereadores, eles estão dispostos a essa mudança, querem também participar dessa mudança. Claro que houve uma segunda chapa, como claro que a segunda chapa vai acabar pendendo para a chapa que eles escolheram, mas também estão dispostos a essa mudança, né? E isso faz parte de um processo político, né? Essa conversa, esse diálogo, esse atendimento, né? Porém, não posso deixar a parte técnica de lado. O que é a parte técnica? Atender também às solicitações, aos requerimentos dos vereadores, né? Também eles tiveram as suas promessas de campanha, de melhoria no bairro tal, né? Sobre melhoria na infraestrutura e tal. A gente vai buscar atender também essas demandas dos vereadores, mas atender de forma técnica, né? O que a gente não pode ter é aquela situação assim, o bairro já tem um posto de saúde, aí o vereador pediu mais um posto de saúde, tem o 3º bairro que não tem nenhum, e a gente vai jogar para cá só porque foi um pedido do vereador. Né? Então, usar a avaliação técnica, mas sempre com também esse relacionamento, que é um relacionamento político, né? A gente sabe que o diálogo é fundamental, e a política, a democracia se faz com diálogo, né? Com duas lógicas, com 2 logos, né? em debate. O que eu analisei assim que saiu o resultado da eleição de Mafra? Assim, eu percebia que você é o que tinha o menor índice de rejeição de todos os candidatos, mas, ao mesmo tempo, eu achei temerário a quantidade, né? 23% foi uma eleição muito apertada. E a gente sabe que numa democracia, 23% pode complicar para frente a questão política. Depois, com a eleição da Câmara, eu fiquei mais tranquilo, né, pelo fato de ter primeiro de ter uma grande renovação dos vereadores, o que é fundamental para a democracia, é importantíssimo, né? Mesmo que hajam bons vereadores, é importante que haja essa oxigenação, né, principalmente no legislativo, onde não há limite para a reeleição. Eu acho isso um absurdo, enfim, mas é necessário, é importante, e é interessante que o eleitorado de Mafra, né, aprendeu a oxigenar a Câmara, sempre renovando, né? Mas, ao mesmo tempo, 3 vereadores, óbvio, né, não é a maioria, está muito longe disso, embora houve ali, né, uma disposição de coalizão, um primeiro momento, e isso acredito que dá uma tranquilidade de governabilidade para você. Como é que você analisou quando você viu os resultados da eleição? Como é que você leu aquilo ali e pensou, qual é o plano de ação que eu vou ter que fazer para ter governabilidade? Bom, o primeiro ponto é transparência, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Então, seja com vereadores da situação, seja com vereadores se for uma oposição, né? Acho que a transparência, ela já esclarece muita coisa. E segundo, a questão
de você atender, independente de qual é o vereador, qual é a situação do vereador, né? Isso a gente tem feito, a gente tem conversado com todos os vereadores, independente, tem aqueles que votaram a favor da chapa, os que não votaram a favor da nossa chapa. A gente tem conversado, a gente tem deixado as portas abertas, né? Até o Rafael está aqui presente, é testemunha. A gente tem recebido todas as pessoas, tem estado próximo da sociedade também, tem respondido às demandas que nos têm solicitado, né? Então, eu acho que aí já começa a quebrar aquela questão que quando você se fecha e você quer atender somente o que está do teu lado, né? Então, aí você cria um grande conflito, né? Se você está atendendo a gregos e troianos, independente, eu sempre falei desde o início, até já na nossa vitória, nosso governo não me interessa partido político, religião, a cor, a opção sexual, nosso governo é para todos, né? E é dessa forma que a gente tem trabalhado, é dessa forma que a gente também tem os nossos diálogos com os vereadores, né? Para que a gente não tenha justamente esse problema, você falou de governabilidade, não, um puxa para lá, um puxa para cá, fica aquele jogo de interesse, né? E outra questão também, Eduardo, que é bastante importante, que eu vejo também que vai amenizar muito essa questão também de disputa, né? Que os grandes conflitos que tem nas votações de Câmara de Vereadores é aqueles projetos de última hora, né? Apagar das luzes, né? Que a gente diz. Isso sempre gera conflito. E quando você tem algo planejado, algo pensado, transparente, se torna diferente. Então nós já colocamos lá todos os projetos que tiverem qualquer tipo de polêmica, a gente vai chamar os vereadores, vamos chamar os vereadores lá no gabinete, vamos conversar, vamos discutir antes de ir para a Câmara, né? E principalmente projetos que vão trazer o bem para a comunidade, independente de qual que é a posição partidária de um vereador, não tem um porquê ele não aprovar esse projeto. E principalmente também, que é o que a gente vai começar a fazer já a partir dos próximos meses, o planejamento, né? Então precisamos ter um planejamento primeiramente para a prefeitura, um planejamento da gestão, né? Saber quais são os projetos que vão entrar em agosto, em setembro, em outubro, em dezembro, em janeiro do ano que vem, né? Que dessa forma os vereadores também têm tempo de olhar esse projeto, de participar desse projeto, né? Eu sempre digo que não me interessa qual é a situação do vereador. Na hora que a gente for inaugurar uma obra, a gente vai chamar todos os vereadores, né? Que aquilo é fruto de uma gestão, tanto executivo como legislativo, né? Após a gente fazer esse planejamento da gestão municipal, queremos reunir também a sociedade civil organizada e criar um planejamento do município como um todo, pensando no Mafra 2050. Então, como que a gente quer que Mafra esteja em 2050? Como que a gente quer, professor Ricardo, que a educação esteja em 2050? Como que a gente quer que a saúde esteja em 2050? Como que a gente quer que o Colégio de Excelência esteja em 2050, né? Aí, para estar assim em 2050, o que a gente precisa fazer hoje, amanhã, depois de amanhã, até chegar no futuro desejado? E isso a gente quer criar para o nosso município. Então, no momento que a gente tem um planejamento, né, todos os gestores, seja executivo, sejam também os legisladores, eles têm ciência do que vai acontecer. Assim funciona nas empresas. Eu tenho alguns clientes aí, tem uma empresa japonesa ligada ao grupo Toyota, chamada Denso. Estava conversando esse tempo atrás com um diretor, e ele falou que eles têm projeto já de carro para 2050. Já tem um projeto pronto, já tem protótipos sendo testados, né? E aí a gente, com o município, né, eu assumindo o município, não tem um planejamento para janeiro, para fevereiro, né? E isso não é Mafra, isso são todos os municípios que têm trabalhado dessa forma. Por isso a importância, reforçando, professor Ricardo, a questão de você trabalhar as questões políticas, mas não deixar a técnica de lado. Que a técnica que é? A técnica de gestão. Se você é um prefeito, você é um gestor. Você precisa conhecer de ferramentas de gestão, você precisa colocar em prática essas ferramentas, né? Dessa forma, todo município só tem a ganhar. Perfeito. E quando tu falas, por exemplo, dessa experiência de planejamento, esse planejamento envolve pesquisa. E eu fiquei muito feliz quando eu li o currículo dos teus secretários, né? Todos eles com pós-graduação, alguns mestrado, outros doutorado, e isso dá uma arejada e uma nova visão de planejamento, porque, obviamente, alguém que faz mestrado, doutorado, fez pesquisa, sabe como funciona, sabe o que é preciso fazer.
E como é que foi a escolha desses secretários? Como é que foi o convite? Teve algum que titubeou, falou, olha, não queria me envolver com política, porque muitos ali vêm nessa mesma linha, não são filiados, não vêm de partidos políticos, vêm de um outro cenário. Como é que foi essa escolha, Emerson? Bom, Eduardo, primeiramente a gente começou a avaliar o público interno, né? Então a gente começamos um processo de transição, né? Começamos a avaliar as pessoas da equipe interna que se encaixariam dentro das secretarias que são existentes hoje, né? Conversamos com vários efetivos, né? Com pessoas que teriam um perfil, seja perfil técnico e político, e também que queriam assumir um desafio, né, desse porte. E aí começamos a trabalhar primeiramente esses nomes, né? Identificamos já alguns nomes de nicho, né? Um deles foi a secretária de Fazenda, que é a Crisley, que inclusive já foi secretária, né? Tem uma ampla experiência na área financeira, né? Foi presidente do IPMM, teve do Plaf, então ela conhece toda a estrutura financeira, né? Então foi a pessoa primeiro que a gente escolheu, né? O chefe de gabinete, que é o Rafael, ele foi primeiramente avaliado o perfil técnico dele, também é formado em administração, tem uma ampla experiência na área de gestão, trabalha em equipe, e também os trabalhos que ele apresentou durante o próprio processo de campanha, trabalhando toda a motivação e controle da equipe, e o resultado que a gente conseguiu alcançar, né? Na parte da administração, né? Na administração já tinha um amigo de longa data, né? Que é uma pessoa muito capacitada também, que é o D'Artagnan. O D'Artagnan trabalhou na Whirlpool, trabalhou na Fiat, né? Tem experiências internacionais na área de gestão. Pessoa que hoje trabalha muito também o aspecto da neurociência, né? Um grande pesquisador da neurociência também. E alguém também que tem totalmente perfil técnico, né? E também profissional e principalmente também de confiança, né? Para assumir a Secretaria de Administração, né? A saúde, nós até tendo em vista também a própria pandemia, né? E a saúde é um processo bastante crítico, né? Conversamos com várias pessoas dentro, fazem parte do quadro efetivo. Entre essas pessoas conversei com a Adriana Moro, né? A Adriana Moro já até doutorado, né? Tem, né? Uma pessoa altamente qualificada, faz parte já da estrutura do sistema de saúde hoje da prefeitura. Também conversei com ela, colocamos ideias do projeto, também se sentiu motivada a participar desse projeto e assumiu a saúde, né? A educação também avaliamos várias pessoas, algumas internas, outras externas, né? Chegamos no nome da Jamile, né? Que também tem mestrado na educação, sempre atuou na área, né? E ela veio também como aquele pessoal da oxigenação, né? Alguém de fora, né? Alguém para também trazer novas ideias, né? E com o perfil assim que eu também estava buscando, né? Como a gente quer trabalhar muito forte em empreendedorismo, ela tem uma ligação muito forte com o SESC, né? Também trabalhou muito forte na área de empreendedorismo, se enquadrou justamente no perfil que eu estava buscando, né? Os demais secretário de obras, é um secretário que ele até tive algumas indicações, né, dele até nível Brasília, né, pelo conhecimento dele na área de engenharia, né, que ele é um coronel do Exército, mas é um coronel do Exército de engenharia, né? Então ele participou da construção de muitas rodovias aí no norte do país, né? Todo o período dele dentro do Exército, ele trabalhou com obras, né? Então ele conhece a fundo obras e máquinas, né? Que é o que a gente precisa para a Secretaria de Obras, né? Realizei o convite, ele estava morando em Recife, realizei o convite, ele veio a Mafra, conheceu a cidade, conversamos, né? Eu vi que ele atendia realmente o perfil que eu estava buscando, fiz o convite, ele aceitou também e assumiu a secretaria, né? Na parte de desenvolvimento econômico, veio o João Lázaro. No João Lázaro, ele estava morando em Palhoça, né? Também atuando com o Sebrae. As mesmas atividades que eu desenvolvia pelo programa Cidade Empreendedora, ele também desenvolvia, né? Então ele tem uma ampla experiência na área também de gestão, de consultoria. Ele é engenheiro de produção de informação, tem especialização também na área de empreendedorismo, na área também de segurança do trabalho, e tem uma vasta experiência. Então tudo que eu fazia nas cidades também ele também fazia. Então ele prestou consultoria em cidades como Lages, Itajaí, Tijucas, né, grandes prefeituras também.
Então está vindo com uma bagagem importantíssima para ter esse processo que nós queremos implementar nas prefeituras. Então a gente foi avaliando cada necessidade nas secretarias, identificando pessoas com esse perfil, né? Então, claro, levando em consideração primeiramente conhecimento técnico, né, experiência e também a questão de confiabilidade, né? Eu preciso ter pessoas que eu possa confiar, né? Não adianta eu posso pegar lá um profissional que seja PhD no assunto e eu viro as costas, ele vai tentar me passar a perna, prejudicar o governo, né? Então tem que ter pessoas que a gente realmente possa confiar. E dentro do grupo que a gente levantou e a gente fechou essa equipe secretária, são pessoas que, além de ser técnicas, né, também são pessoas de confiança, né? Perfeito, perfeito, prefeito. Vamos agradecer aqui os nossos patrocinadores, a Gráfica Futura, a Inove Tintas, a Rilex, a SR Veículos e a Tassi Modas. E o nosso apoiador, para que esse evento pudesse acontecer, a Fiat Maxicar. Lembrando que é uma realização da TV Rio Mafra, do Colégio Excelência. Nós vamos para a segunda parte aqui da nossa entrevista. Eduardo, só um momentinho, só peço perdão. Diga. A minha secretária de Ação Social, acabei de não relatar. Ah, tá. A Daniele Condelache também, além de ser formada na área de assistência social, ela é uma funcionária efetiva da prefeitura há mais de 15 anos. Ela conhece tudo da área de assistência social. Né? Ela é inclusive da nossa comunidade escolar aqui, né? O filho dela estuda aqui conosco. Ah, sim. E a Daniele também foi escolhida dentro do perfil técnico, né? E a experiência que ela traz também, e além de ser uma pessoa que eu conheço há muitos anos, né? Pessoa de extrema confiança que também está já iniciando um grande trabalho. Em tempo também, o nosso secretário de Agricultura, né? É o que eu falei, tem que falar o nome de todos, não pode esquecer ninguém, né? Secretário de Agricultura, o Adriano Martiak, né? O Adriano, ele tem formação em desenvolvimento regional, tem formação também na área de relações públicas e formação também em direito. E o Adriano, ele vem da família da agricultura familiar, né? Então ele trabalhou a vida inteira dele antes de estudar com agricultura familiar, né? Os pais deles até hoje trabalham na agricultura familiar, tem uma grande experiência, uma ligação muito forte com o interior. E também tem uma experiência, ele foi tenente do Exército, na mesma época que eu atuei no Exército, e após ele entrou também para o Bombeiro, né? Então ele hoje é efetivo do Bombeiro, ele pegou o afastamento do Bombeiro para assumir a secretaria. Com certeza, aqueles que conhecem sabem da capacidade, do conhecimento dele, e com certeza vai fazer um grande trabalho pelo nosso interior. Muito bom. Bom, segunda parte nós vamos falar um pouquinho sobre Mafra 100 dias, é esse o nome do projeto? Como é que surgiu essa ideia? O que significa esse momento dos 100 primeiros dias de gestão? Bom, Eduardo, quando a gente construiu o plano de governo, eu consultei muitas pessoas, né, muitos amigos que eu tenho na área de gestão, e um deles foi o general Marco Aurélio, né? General Marco Aurélio, inclusive hoje ele é assessor-chefe da Casa Civil em Brasília, né? Então alguém que tem me ajudado muito durante todo o processo, ele sempre me deu os amparos necessários, as orientações, né, naquele momento certo. E quando eu estava construindo o plano de governo, eu tive em Brasília em 2019, a qual eu apresentei para ele, conversei com ele, e dentro da experiência dele, o conhecimento dele, ele falou assim: mas só não esqueça de colocar no seu plano de governo os 100 primeiros dias de governo. Porque você vai assumir o governo, as pessoas querem as soluções imediatas de tudo. Isso não é possível. E às vezes quando você quer dar essas soluções, pela aquela empolgação, você vai cometer muitos equívocos. E esses equívocos, de repente, podem gerar até improbidades administrativas para você já no início. E é um momento que está toda aquela euforia, as pessoas cobrando você, querendo fazer, e você não vai conseguir fazer, né? E aí que ele colocou essa ideia, e eu comecei a amadurecer sobre essa situação dos 100 primeiros dias de governo, né? 100 primeiros dias, eu sempre digo assim, você está assumindo um avião em pleno voo. E a partir desse momento que eu assumi esse avião no dia 1º, não dá tempo de você pousar, né? Para ver se tem combustível, né? Para ver se tem, como é que está a mecânica, se está em dia, como é que está a tripulação, né? Você tem que seguir com esse voo, que é o que está acontecendo, que a gente está sentindo na pele. Então, assumi
Chegamos no centro de serviço, todas as máquinas estavam indisponíveis. É o que a gente está falando, né? Então, o que vai ter que fazer? Vamos fazer um diagnóstico, né? Vamos adquirir o que se precisa de insumos, né? E fazer a coisa girar. Por quê? Como está nos 100 dias. Os produtores estão tirando a safra, eles precisam de estrada. Não dá tempo para chegar aqui e pensar, vamos avaliar ponto a ponto. A coisa tem que andar, a coisa tem que girar, né? Então, foi pensando nisso que a gente colocou esse mapa 100 dias. A saúde, né? Estamos vivendo um momento de Covid, um momento complicado. Então não tem como assim, vamos parar a saúde agora, para tudo, vamos auditar tudo que tem, vamos levar 2 semanas e depois a gente volta. Não dá para fazer isso aí, né? E fazer isso tem gente morrendo, né? Tem gente morrendo na UPA, tem gente morrendo na policlínica. Então não dá tempo, a coisa lá precisa andar, não pode parar. Eu tenho trabalhado, pessoas têm me acompanhado, eu chego na prefeitura às 7h30 e fico até 8 da noite. E não dá tempo de fazer tudo que tem que fazer. Não paramos um minuto, tanto eu quanto a equipe de secretários, né? Então, e só pensando agora nesses 100 dias, né? Ajustar a causa, ajustar a casa, né? Colocar a casa do jeito que a gente quer, né? Então, tudo isso gera trabalho. Então, não tem como, nesse momento, a gente estar colocando em prática já os projetos que estão no plano de governo. Porque se a gente não coloca os 100 dias, não tá, e você não falou do projeto de fazer a eleição dos diretores de escola, não ia fazer isso agora? Não tem como fazer isso agora. Primeiro, estamos na situação de Covid. Teremos que ter o retorno às aulas, né? Não tem como mudar a equipe agora. Vamos fazer a eleição agora? Não tem como. Tem que aguardar. Então, aguardar o quê? Esses 100 dias. Aí, após 100 dias, a gente tem o planejamento para isso, né? Na área de saúde, né? Precisamos ampliar. Você falou que ia ampliar, por exemplo, tem um projeto lá para ampliar as atividades das agentes de saúde, né? Vamos fazer? Claro que vamos fazer. Mas agora, não tem como. Agora nós precisamos primeiro priorizar a questão do Covid. Amanhã teremos uma notícia importantíssima para o nosso município, que estaremos já divulgando o nosso programa de vacinação do Covid, né, que já vai iniciar aí nas próximas semanas, né? Estão todas situações emergenciais, né, Eduardo? Então, por isso a gente criou o Mafra 100 dias, que é justamente a gente manter a máquina girando, né? A máquina não pode parar. Perfeito. Essa questão da gestão, né, Emerson, para quem atua em gestão sabe disso, esse senso de prioridade é uma das questões mais complicadas, né? Você saber qual é a prioridade, né? Qual que é a mais delicada, o que a gente vai fazer nesse momento. Isso é muito complicado, principalmente numa situação de emergência geral como a gente está vivendo hoje. O que para você hoje é o ponto mais delicado da prefeitura? É a prioridade, né, que você precisa tomar? O que você elencou como prioridade hoje? Prioridade número 1 agora não tem como não ser a questão da pandemia, né? A pandemia ela causa grandes reflexos, né? E essa hoje é a nossa principal preocupação, né? Estamos fazendo um trabalho muito forte de conscientização, tentando orientar as pessoas que evitem aglomerações, que evitem festas, né? Porque a gente sabe que a questão da transmissão ela se realiza diante dessas aglomerações, desses contatos, né? Temos muitas pessoas viajando agora em período de férias para as praias, né? Então vamos para as praias, lá vamos para festas, para bares, restaurantes, isso, aquilo. Acabam se contaminando, trazem esse vírus para cá também. Então a gente pede para aquelas pessoas que estão retornando de viagem, né? Faça uma quarentena em casa ali, fique em casa isolado. Sentir qualquer sintoma, vai na nossa tenda, procura a tenda lá, procura a orientação, né? Porque não tem como essa não ser, Eduardo, a prioridade número 1, que quando você trabalha com saúde, você está trabalhando com vida de pessoas, né? E essas vidas, de repente, podem ser vidas que podem estar relacionadas aos seus familiares, aos meus familiares, familiares de qualquer um de nós, né? Então, hoje, para nós, a principal preocupação que temos hoje é relacionada com a pandemia, né? Perfeito. E os reflexos que ela ocasiona, né, prefeito? Porque você tem, além da saúde, você tem um efeito cascata que atinge a economia, a educação, né? Nós passamos aí o ano todo numa situação de tentar se organizar. Graças a Deus, ali a gente conseguiu, a partir de abril, né,
Ricardão, professor Orestes, nos organizar aqui enquanto colégio, mas a gente sabe que o setor público é um pouco mais complicado, não só pela estrutura do poder público, mas também por aqueles que são os usuários do sistema, que também não têm as condições que os nossos usuários teriam, né? Como é que você enxerga essa retomada? Existe, nesses 100 dias, um espaço para planejar essa retomada, tanto da área da saúde quanto da área da educação? Há uma ideia em relação a isso, prefeito? Sim, Eduardo, até eu tenho aqui o nosso programa do Mafra 100 Dias, né? Puder só relatar eles, né? Então, o primeiro deles, que eu coloquei como a prioridade número 1, é manter os atendimentos de saúde em pleno funcionamento, né? Aqui, inclusive, eu até fui surpreendido sobre a questão da equipe de saúde, que eu chegando, a equipe de saúde estava boa parte em férias, né? Já estavam programados e tudo mais, e os postos de saúde, eles acabaram fechando nesse período, e todos os atendimentos sendo centralizados na policlínica, né? A policlínica foi ampliada, inclusive, o atendimento, sendo realizado até às 22 horas, né? Com uma equipe de 9 médicos, uma estrutura 100% preparada, mas também coincidiu um outro problema, que nós estamos com um problema hoje de transporte coletivo. Devido à pandemia, a Santa Clara parou as suas atividades, né? E aí a gente começou com algumas empresas realizando de forma emergencial, mas somente na área urbana. Na área rural não temos, né? E os postos de saúde fechados no interior, e aí, o que a gente faz, né? Aí que a gente fez uma contratação também emergencial, né? De alguns ônibus que estão fazendo agora, começou hoje inclusive, né? Hoje, alguns ônibus fretados pela prefeitura que estão fazendo um transporte dos postos de saúde do interior até a policlínica. Então começou hoje esse atendimento, que foi uma das ações emergenciais que nós tomamos diante dessa necessidade, que é a necessidade aqui de manter a saúde em pleno funcionamento. Se me permite, Emerson, dar um feedback, porque daí eu estou na outra ponta, né? Então tem um grupo de WhatsApp lá onde eu moro, participo. Um abraço para o pessoal da Avencal do Meio. E foi muito elogiada a iniciativa, né, no grupo. O pessoal ficou muito contente com essa iniciativa de atender a população com esses ônibus para a saúde. Isso aí foi, né, parabéns, né, para a gestão como um todo pela ideia e pela ação. Isso aí está tendo uma repercussão muito positiva. Perfeito, que bom. O objetivo principal é não deixar essas pessoas sem atendimento, né? Eu sei que tinham pessoas aí tendo que pagar às vezes 100, 150 reais para alguém trazer para uma consulta, né? E agora a gente tem esse ônibus aí diário que vai estar trazendo as pessoas para esse atendimento, né? Outra questão, manutenção e empedramento das estradas do interior, né? Tendo em vista também o escoamento da safra. Então fizemos um trabalho bastante forte já iniciando na segunda-feira passada, né? De manutenção. Ontem conseguimos colocar como disponível 4 motoniveladoras, patrolas, né? E 4 caminhões que já estão trabalhando, né? Então a gente colocou já uma patrola na região do Rio da Areia, né? Que já está atuando já lá na manutenção. 2 aqui na região, uma na região do São Lourenço, outra já entrando lá por Butiá dos Taborda, né? E uma também vai ficar para a parte aqui urbana, né? Então já está nosso plano de governo, já conseguimos colocar para funcionar. Estamos realizando a manutenção de mais alguns equipamentos que nas próximas semanas estarão disponíveis, estarão também trabalhando, né? Então está o Coronel Vidal lá, nosso secretário de obras, fazendo um trabalho intenso aqui para cumprir com essa meta aqui desse Mafra 100 Dias também, né? Realizar os reparos emergenciais em todos os bairros do município, né? Será em conjunto com esse trabalho aqui também, né? Preparar as escolas e profissionais para início do ano letivo. Então foi o que você comentou agora, como está essa preparação. A Secretaria de Educação está fazendo um trabalho muito forte nesse sentido. E vai ser um trabalho que vai ser em conjunto também com a área da educação, porque tanto para os professores como para os alunos, praticamente quase um ano sem ter esse contato físico, será um choque, né? Então você pega lá uma criança lá de 8 anos de idade, um ano sem ir para a escola, sem estar em classe, participando efetivamente do horário escolar, agora ela vai voltar. Qual vai ser o comportamento? Qual vai ser a reação? Não sabemos, né? Como que os professores vão conseguir administrar essa situação? Não sabemos. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um trabalho específico também de preparação
psicológica dos nossos professores, dar todo o suporte que eles precisam para enfrentar esse novo desafio. Que o primeiro desafio que os professores tiveram foi a parada, né? A parada, se adequar aulas online, trabalhos domiciliar e tal, né? E agora o outro grande desafio vai ser a retomada, né? Então não vai ser fácil isso também, né? A gente está fazendo toda uma preparação para que eles estejam mesmo realmente em condições e tenham todo o respaldo e preparo aí para essa retomada, né? Realização do diagnóstico minucioso na gestão, pessoas, finanças, equipamentos e compromissos. Também está sendo realizado, né? Em conjunto com essas atividades, cada secretário e suas equipes também estão realizando detalhadamente de toda a realidade que estamos assumindo, né? Aí sim, a gente vai definir os ajustes necessários, ajustes administrativos, né? Seja a questão de readequação de funções, né? Na nossa estrutura e tudo mais, né? Na sequência, aí vai ter a questão da construção do Conselho Superior, né, que é o que a gente comentou da participação da sociedade civil organizada, né, trazer a sociedade para participar junto das decisões do governo, definir o cronograma mensal também dessas reuniões que serão realizadas com esse conselho, né, com essas entidades. Aí sim, nós temos condições de apresentar as reais condições da prefeitura, né? E, na sequência, desenvolver um planejamento estratégico aí pensando já a prefeitura ali para os próximos 4 anos. Né? Perfeito. O senhor comentou desse Conselho Superior. Você pode explicar para nós um pouco melhor o que seria esse Conselho Superior? Quem seriam os integrantes? Como é que vai ser o processo de escolha desses integrantes? O Conselho Superior, quem fará parte será a sociedade civil organizada, né? Quem é essa sociedade civil organizada? Todas as entidades. Associações de bairro, das localidades, né? As que não têm, a gente vai buscar mobilizar as pessoas para criar também essas associações. As entidades, seja Associação Empresarial, CDL, Clube de Serviço, Rotary, Lions, né? Então todas essas entidades a gente vai chamar para fazer parte desse conselho, né? Aí a gente vai começar a fazer uma preparação desse conselho. Eu, como prefeito, vou prestar conta de tudo o que aconteceu na prefeitura no mês, né, juntamente com os secretários. E aí a gente, junto com essa sociedade civil organizada, né, após tudo formalizado, já com lei específica para isso, a gente vai criar um planejamento do nosso município, né? Então essa sociedade ela terá representação. Será representado, toda a sociedade mafrense estará representada nesse conselho, né? Que aí sim, junto com toda essa sociedade representada, que representa todo o povo mafrense, aí a gente vai pensar junto, né, o como queremos estar em 2050. Né? Aí para estar nesse modelo em 2050, né, com o acordo de toda essa sociedade organizado, por isso que a gente fala organizado, que se for desorganizada não funciona. Exatamente. Se de repente eu colocar somente algumas pessoas que não representam entidades, isso aí acaba não tendo continuidade. Então, por isso serão representantes de entidades, de grupos de pessoas formalizadas. Aí sim a gente consegue planejar esse horizonte do município, né? Legal. Estamos chegando aí quase 1 hora de conversa, de bate-papo. Estamos aí com mais de 130 pessoas nos acompanhando pelo Facebook, fora as demais redes sociais. Queremos agradecer então aos nossos patrocinadores, a Gráfica Futura, a Inove Tintas, Relax Calçados, SR Veículos, a Tassi Modas e também a Maxicar, que é a nossa apoiadora. Nessa realização da TV Rio Mafra com o Colégio Excelência, vou pedir então para o Nelson colocar para nós lá, o Nelson também conhecido como Celso, né? Colocar para nós lá, então, a pergunta do jornal Diário de Rio Mafra. Nós temos 2 perguntinhas que foram gravadas aqui. Vamos ouvir, então, as perguntas. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar seu prefeito Emerson Mas, vice-prefeita doutora Celina e a todos que nos assistem, nos acompanham e participam desse evento.
Meu nome é Aline Cardoso, eu sou aqui do Diário de Rio Mafra e nós vamos estar participando com algumas perguntas. A primeira seria qual é o projeto que você e toda a sua equipe teria para a juventude, para os adolescentes e jovens nessa pandemia. A gente percebe que muitos deles se encontram em barzinhos, praças, aglomerados. E isso pode ocorrer a contaminação da Covid e até a espalhar a doença. Qual seria o projeto para amenizar esse problema? A segunda pergunta é se existe algum projeto e prazo para a prefeitura voltar ao prédio antigo. Seriam essas duas perguntas. O Diário de Rio Mafra agradece. Até mais. Bom, a primeira pergunta quanto à questão do Covid, o trabalho que a gente está fazendo é conscientização, né? Tem outra. Não existe outra forma. Claro que a juventude ela acabou assim meio que se perdeu um pouquinho o medo, né, do contexto Covid. Então caiu naquela situação quase um ano nessa situação do Covid e tal, não sei o quê. Algumas pessoas já tiveram, aí não teve complicação, outras pessoas tiveram e vieram a óbito, né? Mas a maior parte da população que teve não teve complicações. Isso fez as pessoas perderem o medo, né? E começar meio que subestimar, né, o Covid, né? Estamos agora, até amanhã temos uma reunião com algumas entidades justamente para discutir formas de a gente ampliar esse trabalho de prevenção. Eu disse assim, estamos quase no fim dessa pandemia, né? Já estamos aí com programação de vacinação, né, Ricardo? Já estamos quase chegando ao fim. Peço ao pessoal um pouquinho mais de paciência, né? Um pouquinho mais de paciência. Eu acho que num curto prazo poderemos voltar às nossas atividades normais, podemos voltar às nossas vidas, né, de forma normal. Então a gente pede aquele pouquinho mais de paciência que tudo está se resolvendo, tudo está se encaminhando, né? Então não tem outra forma a não ser realmente essa conscientização, trabalhar a conscientização. Que eu vejo também que não é o caminho agora a gente pegar e realmente, novamente como ocorreu lá no início da pandemia, mandar fechar tudo. Acho que não precisa isso, né? Acho que cada um se conscientizar, não ter aglomerações, né? Utilização de máscara, principalmente, o álcool em gel, a gente consegue tranquilamente passar mais esse curto prazo que vão viver da pandemia e seguir nossas vidas em frente. E a segunda pergunta, né, relacionado com o prédio da prefeitura, temos sim o projeto de retornar, né, de a gente realizar toda a reforma necessária. Sabemos que também não é da noite para o dia que isso vai ocorrer, então precisamos de um projeto executivo para isso, né? Precisamos fazer contratação de empresa específica para fazer essa reforma. Então eu vejo que isso aí em média aí, praticamente um ano até para a gente conseguir retornar, né? Algumas pessoas até questionaram, mas então muda a prefeitura para outro local. Até teve umas pessoas que falaram, muda para o ginásio de esporte, né? Não sei como, né, as pessoas vêm com umas ideias e tal, mas tudo bem. Agora, onde estamos instalados, né, para você fazer uma instalação de toda uma estrutura de uma prefeitura, você precisa de móveis, você precisa de rede de internet, você precisa de rede de energia, todos aqueles computadores foram conectados, né? Foi criada toda uma estrutura para estar instalado daquela forma, né? Nós simplesmente sair dali, Ricardo, para ir para um outro local provisório, é loucura. Só o custo que a gente tem para mudar dali para outra estrutura é altíssimo. Eu não posso ser negligente de jogar dinheiro público no lixo, não vou fazer isso não. A hora que a gente mudar dali, vai ser para um local definitivo, né? Todos os móveis ali foram feitos móveis planejados para aquele ambiente, a parte de estrutura de rede, de energia, né? Foi tudo planejado para aquele ambiente. Se a gente for para outro ambiente, vai ter que readequar móveis, vai ter que mandar fazer móveis, vai ter que colocar toda uma rede de novo. Quanto custa tudo isso, né? Então, primeiramente, precisamos agora correr atrás dos recursos necessários para essa reforma, para a gente conseguir fazer a mudança definitiva para o nosso prédio histórico, né? Claro que a gente pensa também que só o prédio hoje existente também não é o suficiente, né, para hoje toda a conjuntura da prefeitura, né? Nós temos um projeto também de uma nova prefeitura que é utilizar o outro lado ali da rua, né, na frente, que é uma área pública também,
e a gente construir um prédio para as demais secretarias, né? Então a gente poderia continuar com o prédio histórico, tendo ali o gabinete do prefeito e umas 2 secretarias demais nesse prédio novo. Aí a gente poderia trazer todas as secretarias, todas as autarquias que estão hoje em aluguel, né? E trazer para um local só. Inclusive tive umas conversas até com alguns vereadores, né, de esse novo prédio a gente já fazer um andar específico somente para a Câmara de Vereadores, né? E a Câmara poder vir também para essa nova estrutura. Ok. Não está no nosso script, mas eu sei que tu vai ter uma facilidade enorme de falar nisso, porque eu vi esses dias o emblema Mafra Empreendedora. Qual é a tua ideia com relação a estimular o empreendedorismo no município de Mafra, prefeito? Na verdade, Eduardo, são várias atividades que a gente tem previsto para isso, né? Até eu já coloquei o slogan Mafra Empreendedora para a gente já ir absorvendo essa identidade de Mafra como uma cidade empreendedora. O nosso secretário, o João Lázaro, né, é um cara que trabalhou muito forte e a parte de empreendedorismo, já está com um grande desafio do primeiro projeto, que é o Centro de Empreendedorismo, né? Criamos um projeto magnífico, que é um prédio novo lá próximo à estação, né, que a gente lançou em um dos debates. Claro que aquilo demora um pouco mais por causa que entra a parte de estrutura, né? Mas queremos já ter um local específico e já construir o nosso centro de empreendedorismo. O que vai ser esse centro? Esse centro ele vai trabalhar em cima de um tripé muito importante. Fortalecimento dos microempreendedores individuais, nos MEIs, fortalecimento da agricultura familiar e fortalecimento do empreendedorismo social, né? O que é isso? Todo e qualquer empreendedor ou futuro empreendedor que precisa de qualquer suporte, ele terá suporte nesse centro de empreendedorismo. Desde a questão da elaboração de um plano de negócio, né, até a implementação desse plano de negócio, né? Vamos buscar parcerias também com o Sebrae, Senar, com universidades, né, aqui da nossa cidade, para que também possam trazer acadêmicos, né, que possam fazer os seus trabalhos de termo de curso, né, seus estágios nesses pequenos negócios, né? Então, por exemplo, um salão de beleza, né, um salão de beleza, ele quer crescer, não sabe como. Então vamos pegar um aluno lá, um acadêmico, com essa supervisão da nossa equipe também, orientação também dessa equipe, e construir, né, um planejamento estratégico daquele salão de beleza. Não só construir o planejamento estratégico, como também colocar em prática esse planejamento estratégico, né? Então essa é uma das ações que vamos tomar relacionado com esse MEI, com o microempreendedor individual. Nós fizemos um levantamento, Eduardo, na cidade de Mafra, existe em torno de 1.800 MEIs. A gente fazer um cálculo, esse 1.800 MEIs, conseguir fazer um trabalho inicial com metade deles, que seria 50%, com 900, né? E um trabalho de gestão, de orientação, fluxo de caixa, planejamento, linhas de crédito, né? A gente tem um projeto também de trazer para a Mafra o juro zero, né? Então, trazer essas pequenas linhas de crédito também para esses empreendedores. E se desses 900, uma média que um vai gerar mais, outro gerar menos, cada um gerar um emprego, quantos empregos são? 900 empregos, né? Temos muitas empresas terceirizadas hoje no município de Mafra que acabam vindo de fora. Por que não a gente dividir esse trabalho em vários MEIs, né? Fortalecimento do microempreendedor, né? A agricultura familiar, ainda hoje estavam conversando sobre a aquisição da alimentação escolar. A alimentação escolar normalmente se faz uma licitação só, grande, né? Onde um ganhador leva tudo. Né? O que a gente quer fazer? Vai vir um trabalho em parceria de desenvolvimento econômico com a agricultura, né? Para que a gente possa primeiro dividir em pequenos lotes essa licitação e a gente possa preparar os nossos produtores para participarem e ganharem essas licitações, né? Sabemos que na agricultura tem um ciclo, né, Eduardo? Você que mora no interior e sabe como é que funciona. Tudo tem um ciclo, não adianta eu fazer uma licitação hoje querendo que daqui 2 semanas o produtor entregue lá 500 quilos de tomate. Não vai ter. O que precisa? Planejamento, de novo, planejamento. Em Timbó a gente fez um trabalho a qual nós fizemos a licitação para a compra de alimentação escolar em outubro para o produtor entregar em março.
Então você tem o tempo, você ganhou a licitação, você tem o tempo de montar a estufa, de preparar, plantar, cultivar, colher e entregar. Né? Então aí você consegue se planejar dentro de uma venda garantida. E é isso que a gente quer com a agricultura familiar. O que ocorre hoje, por exemplo, com o fumo, né? Por que o fumo deu tão certo na nossa região? Porque o fumo você tem um instrutor lá que orienta desde o canteiro até a comercialização. E isso a gente quer fazer também com o nosso produtor local, nosso produtor da agricultura familiar. Orientar desde o cultivo até a comercialização. E aí a gente, em conjunto, o nosso mercado municipal queremos montar, o excedente ele vende no mercado municipal. Então, dessa forma, a gente consegue fortalecer diversas culturas, né, na nossa região, no nosso agricultor, para o nosso microempreendedor e também para o empreendedor social. Aquelas famílias que precisam hoje do auxílio do governo vão ter o auxílio necessário para a subsistência, mas, em contrapartida, vão participar de alguma capacitação, de alguma inserção no mercado de trabalho. Seja através do artesanato, através de uma prestação de serviço, que a gente consiga trazer eles realmente para a economia ativa novamente. E assim, né, Emerson, aquele produtor que consegue ter essa venda garantida, essa parte dessa renda, ela sendo bem orientada, ela vai se reverter num reinvestimento, ele vai ampliar aquilo ali, vai gerar renda, capital, e aí ele vai ampliar o próprio negócio dele. E aí você consegue, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde, isso também retorna para o município através de impostos, através de geração de emprego, de renda, de capital nas cooperativas. E isso é fundamental, né? Eu não entendo por que isso não foi feito até hoje, na verdade, né? E, infelizmente, a gente tem esse tempo perdido, mas a gente tem um tempo aí pela frente que a gente pode resolver tudo isso daí. Falando em agricultura, a Escola Agrícola do município, inclusive, já recebeu alguns prêmios nacionais, enfim. Como é que tu vês o papel da Escola Agrícola, que atende, né, adolescentes de toda a região? Qual é a ideia que você tem em termos de papel da Escola Agrícola para o município hoje? A Escola Agrícola terá um papel fundamental na implementação dessas políticas que vamos criar. Então, ali, na verdade, é o berço de formação desse novo pensamento, dessa nova visão para o processo. Então, a gente vai trabalhar muito forte a sintonia entre a escola agrícola, que normalmente a escola agrícola, grande parte dos alunos vem de famílias de agricultores, para que a gente possa estar em comunicação com eles e implementando em parceria com eles. Que a gente está falando na implementação também desses projetos, o nosso produtor também precisa dessa orientação e a gente pode utilizar o conhecimento dos alunos para integrar também com os seus familiares, também as regiões, né, localidades que eles fazem parte. Você comentou sobre a questão do retorno econômico. Todos os especialistas, Eduardo, e nesse momento regional que você vai conversar, eles vão bater nessa tecla. A única forma de a gente conseguir desenvolver uma região não é simplesmente trazer uma grande empresa de fora. É a gente desenvolver e fortalecer o que é nosso, os microempreendedores, as pequenas empresas, os pequenos negócios, a agricultura familiar. E também um outro ponto que a gente vai trabalhar muito forte dentro do nosso governo é o fortalecimento da compra local. Comprar de fornecedores que são de Mafra. Porque quando você compra de um fornecedor de Mafra, mesmo que às vezes você paga um pouquinho mais caro, mas aquele fornecedor de Mafra, onde é que ele tira a nota? Aqui. Onde é que ele paga o imposto? É aqui. Quando eu falo do microempreendedor, quando eu falo da agricultura familiar, o pessoal que ele recebe lá o seu recurso, ele não vai gastar em Nova York, em Paris, em Londres, onde é que ele gasta o dinheiro? É aqui. Então reverte para o município, fortalece o município, né? Claro que não vamos deixar de lado a busca de novos empreendimentos, como tem o caso agora da JBS, né? A JBS, ela deve já começar suas atividades a partir de agosto desse ano. A partir das suas atividades e do seu pleno funcionamento, que deve estar ali em meados, no início de 2022, nós teremos um incremento no nosso orçamento em torno de 30%. Então será um recurso significativo, né, para a gente colocar em prática outros projetos.
Então é muito importante também a vinda de grandes empresas, e eu tenho certeza que Mafra está num ponto que a gente vai receber esses grandes investimentos. Mas não podemos deixar de lado esse pequeno empreendedor, que é quem precisa desse suporte. A grande empresa vai lá e contrata um consultor, uma grande empresa de consultoria, e consegue o que ela precisa, né? Agora o pequeno, o médio empreendedor, o pequeno agricultor, ele precisa de orientação. E essa é a orientação, eu vejo que é responsabilidade da prefeitura, sim, fornecer todo esse suporte, né? E é bom lembrar, né, mas que grandes empresas, né, gigantes empresas hoje nasceram pequenas, Exatamente. né, e muitas vezes incentivadas pelo sistema público local. Coisa que para nós sempre teve muita dificuldade. Claro que não é um problema de Mafra, é quase que uma cultura instituída no Brasil, né, essa questão de trazer multinacionais, trazer transnacionais, e ter dificuldade de apoiar os empreendimentos locais. Às vezes uma empresa vem de fora, ganha água, luz, isenção de imposto, e o local quer montar o seu próprio negócio e ganha 2 anos tentando, com burocracia, tentando abrir o negócio para alvará, para isso e para aquilo. Como é que tu enxergas isso hoje em Mafra? O que tu pretendes fazer para melhorar, nesse sentido, o acesso do pequeno a possibilidades de incentivos da prefeitura? Perfeito. É o que eu comentei, esse centro de empreendedorismo, né? Esse centro de empreendedorismo será uma equipe preparada, especializada para dar todo o suporte, desde a abertura da empresa, né, até a comercialização dos seus produtos. Então, teremos algumas parcerias, né, com algumas entidades, entre elas já temos aí uma parceria firmada com o Sebrae, que estará também fornecendo profissionais, especialistas que vão estar atuando nesse suporte. Então, daremos todo o necessário para que essas empresas cresçam. E esse será assim, um incentivo que será da parte da prefeitura mesmo, né? O MEI hoje, o MEI em termos de impostos, ele já tem uma taxa bastante pequena, em torno de R$60 mês, né? Porém, claro, a dificuldade que eles têm é linha de crédito barata. Para isso vai entrar essa parceria do município junto ao governo do estado, que o governo do estado criou esse programa chamado Programa Juros Zero, para que a gente consiga facilitar a aquisição desses recursos, desses financiamentos para os pequenos empreendedores com juros zero. É interessante essa tua colocação, Eduardo. Eu estava refletindo até esses dias sobre isso, né? E a gente vê muito isso na sociedade, né? O privado é uma coisa, o público é outra. E existe rivalidade, né? A gente vê uma certa rivalidade entre o público e o privado. Eu falo isso, desculpe, gente, justamente por causa dessa questão, né? Do público, o poder público apoiar essas pequenas iniciativas do setor privado, né? Claro, dando apoio, né? No sentido mais mesmo técnico, né? Acho que é muito importante, com formação, com auxílio, né? Amparo, né? E há uma certa resistência, né? As pessoas ficam sempre receosas, né? De que o público crie estímulos para o privado, porque o privado é uma coisa e o público é outra, e não é nada disso, né? São estruturas que são simbióticas, uma coisa alimenta a outra, né? E precisa, né? Opa, desculpa, gente. A gente sentiu aqui, porque nós participamos desde a nossa galerinha aqui, né? O Orestes, Alexandre, a gente participou desde o começo. E nós éramos professores, né? Ninguém era empresário. Até hoje a gente pena, né, Orestes? A gente pena bastante, né? Estamos aprendendo meio no dia a dia, né? E a gente ficou muito refém, né? Porque nasceu um colégio pequenininho, aquele ali, né? Que a gente começou ali, a gente nem pensava em crescer muito, né? Mas na medida que a coisa foi ganhando um certo, digamos assim, um certo dinamismo, né? A gente sentiu muito falta desse apoio, né? Técnico. Teve pessoas que tinham uma visão um pouco melhor até que nos empurravam, né? Porque a gente ficava para trás por causa disso, né? Aí o cara, não, mas vai dar certo, cara, vai, não, pense assim, você vai, né? E era um empresário que já tinha tido experiências antes e tal, e ele acreditava muito no potencial que a gente tinha, e nós não. Então esse apoio, né, tanto para a parte da agricultura como para a parte comercial e industrial, é muito importante. E se a comunidade participar, né, essa tua ideia do desenvolvimento é importante, porque você vai criar um profissional,
né, essa relação entre o poder político, o poder executante, né, e a clientela atingida, você cria uma cadeia aonde você vai alimentar o mercado, né, local com pessoas que já interessam mesmo ao município. Né? Não adianta eu formar uma pessoa, digamos, né, com todo o apoio público num determinado setor que de repente cai na indústria. Aí nós estávamos discutindo isso esses dias, né? Mas daí o cara não executa, né? Não, porque não é aquilo que o empresário queria. Ele tem uma formação, mas que não atende aquilo que o empresário ali de Mafra quer, né? Então essa relação é importante, né? E eu vibrei muito com a ideia do mercado municipal, sabe? Eu achei assim, quando eu vi ali, disse, meu Deus, que ideia genial, né? Justamente por causa da agricultura familiar, né? Achei assim excelente. Então eu acho que essa linha, né, na medida em que você for conseguindo, né, vencer as dificuldades e ela se delinear, eu acho que Mafra tem tudo para se diferenciar, sabe? Mas diferenciar mesmo, né? A gente começar, isso que você falou, né, de buscar certas coisas aqui, né? Por que eu vou trazer da Ceasa de São Paulo se tem o cara que pode fazer? Tem terra para isso, né? Então, essa aproximação, né, do político com o institucional é, para mim, o que mais falta no Brasil, né? O político é uma coisa, o institucional é outra, né? Eu lembro que nas enchentes do Vale do Itajaí, né, estava aquela confusão a última vez que deu. Aí foi entrevistado uma pessoa da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele falou, tem mais de 1000 projetos aqui dentro da universidade para auxiliar nas enchentes. O poder político, público, nunca veio nos pedir nenhum. Então, para que aquela universidade lá, se o poder, né, não usar? Estava ali pronto o projeto. Né? Então, essa relação, assim, essa tua ideia dos conselhos, do Conselho Superior, né, que você falou, né, é muito interessante. Só para ilustrar, um dia um aluno, falando sobre, criticando o sistema e tal, um aluno perguntou, professor, mas então em que sistema, né, que poderia substituir esse? Aí eu, né, puxa, né, isso não me compete a mim responder, né, vocês vão ter que, né, vocês vão ter que definir. Mas daí insistiram, daí eu falei mais ou menos dessa tua ideia, né? É comunitário. Sim. Né? A comunidade precisa voltar a decidir o que ela quer, né? E essa interação, assim, é encantadora, né? Assim, como meta política é efetivamente muito interessante. Né? Perfeito. Perfeito. A gente vai falar de dois assuntos, né, que a gente já comentou meio por cima, mas que ainda estão aqui, acho que abertos e que precisam ter uma maior clareza. Inclusive, na tua fala na NSC TV, esses dias, você chega a comentar sobre a questão do transporte coletivo. Né? É problemático porque ele é intermunicipal, interestadual, na verdade. Né? Quais são as possibilidades de solução que você tem encontrado para essa questão do transporte coletivo aqui em Mafra? Bom, Eduardo, esse tema, o transporte coletivo, ele vem se arrastando no município de Mafra já uns 15 anos, mais ou menos, né? Que a Santa Clara já estava de forma irregular, de forma emergencial, e foi se levando, renovando, até estourar a bomba. Foi criado um consórcio intermunicipal, que quando a gente fala em intermunicipal e interestadual, que é o caso de Mafra e Rio Negro, é regulado pela ANTT, Agência Nacional de Transporte. Então, esse consórcio entre Mafra e Rio Negro, até hoje eu sou o presidente desse consórcio, ele foi criado com orientação e seguindo as regras da Agência Nacional de Transporte. Ano passado se teve a abertura do processo licitatório para, primeiramente, formalizar o emergencial, o transporte emergencial. Teve algumas impugnações, acabou a enrolação, acabou não ocorrendo. Ontem eu tive uma reunião com o prefeito de Rio Negro, com o professor James, a qual a gente definiu já algumas ações que já estão sendo tomadas para que a gente consiga, no mais curto prazo, regulamentar o transporte emergencial. Por que o transporte emergencial, de novo? Né? Que para a gente ter o transporte, a licitação definitiva, nós precisamos de plano de mobilidade dos dois municípios. Então a gente precisa desenvolver esse plano, tanto em Mafra como em Rio Negro. Nós precisamos colocar algumas regras que fica um pouquinho mais difícil para as empresas cumprirem a curto prazo, como, por exemplo, bilhetagem eletrônica, né? Um centro de atendimento de usuários.
Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a licitação emergencial a curto prazo. Vamos estar aí convidando as empresas também do município a participarem desse processo. Esse processo deve ocorrer aí no máximo em 30 dias, a gente está lançando isso aí. Tanto o jurídico da Prefeitura de Mafra como o jurídico da Prefeitura de Rio Negro estão trabalhando fortemente para regulamentar esses critérios, esses requisitos, a gente está lançando edital. Então é uma grande preocupação que nós temos, que isso seja resolvido o mais breve possível. E o transporte ele é muito complicado. Então, mas por que vocês não fazem por lote, né? Faz um lote só de Mafra e Rio Negro, o interestadual, aí faz os outros lotes separados. Esse lote, essa principal linha, né, que é essa intermunicipal, que ela vai do Faxinal até o Bom Jesus, é a linha que tem uma boa rentabilidade. É a que interessa. Todos querem essa linha. As demais linhas acaba se tendo praticamente quase que trocando 6 por meia dúzia. Então, normalmente se faz o processo para que uma empresa só pegue todas as linhas, para que ele pegue o osso e o filé mignon ao mesmo tempo. Porque se uma empresa só pega o filé mignon, o osso ninguém vai querer. Tanto que nós temos um problema hoje no próprio transporte emergencial, em Mafra, que nós não temos transporte no São Lourenço e não temos transporte na Vila Ruth. Porque nenhuma empresa se interessou no cadastramento e assumir essa linha, porque ela não é rentável. Porque quando você tem um transporte coletivo regulamentado, você vai ter que seguir todas as regras, inclusive de gratuidade. Gratuidade de idosos, né? A questão do meio de estudante. E a empresa ela acaba tendo, às vezes, prejuízo com essas questões, né? Então, temos uma grande preocupação de estar regulamentando, ajustando o mais breve prazo possível. A gente sabe que a sociedade tem cobrado, né? Estamos preocupados, né, que a gente resolva o mais rápido possível e estamos trabalhando para que isso ocorra. Prefeito, existe um plano de mobilidade já em Mafra? Vocês terão que criar? Isso vai ter a participação, obviamente, do Legislativo, desse Conselho Superior? Como é que está sendo pensado isso? Não tem ainda esse plano de mobilidade, né? Porque a ideia é a gente fazer esse plano pelo consórcio. Então, a gente fazer já um plano Mafra e Rio Negro para a gente conseguir atender a esses requisitos e conseguir fazer a licitação de forma definitiva. Legal. O outro assunto envolve ainda a mobilidade, um pouco mais de infraestrutura. Se tu chegasses a comentar que as patrolas já estão trabalhando no interior, mas a gente sabe que Mafra é um município muito grande, se não me engano é o 4º do estado, né? Em tamanho, então tem muita estrada de chão. A gente sabe que isso é um grande problema para nós que moramos no interior, a gente volta e meia sofre, né, com essa situação. Já foi pior, né? Deu uma melhorada na gestão anterior, mas ainda a gente sabe que é problemático porque a gente tem questões de erosão, tem questões de chuvas intensas em períodos. Existe uma saída para melhorar essas estradas? Obviamente que a saída ideal seria a pavimentação, mas ela é fora de cogitação porque é muito grande. Mas qual seria a alternativa? Como é que tu vês isso daí? Bom, primeiro é trabalhar com manutenção preventiva. Então, claro que agora estamos numa situação de ações emergenciais, para a gente deixar pelo menos as estradas em condições de rodagem, mas aí a gente vai desenvolver um plano de manutenção preventiva. E esse manutenção preventiva é fazer o que a gente fala, o abalamento das estradas, escoamento de água, e após a gente passar o patrulhamento nessa manutenção preventiva que queremos realizar, nós vamos estar também junto com um rolo compactador, compactando, para ter uma validade maior dessa manutenção. Que quando você paga só a patrola, vem as chuvas fortes, já começa a infiltração, erosão e já acaba com a estrada. Só que se a gente consegue compactar, deixar o solo mais compactado, a durabilidade vai ser maior. Então a gente vai trabalhando dessa forma para que a gente não precise ficar se preocupando, né? Toda a vida tapando buraco, né? Vamos dizer assim, como é que você vai fazer para tapar os buracos? O ideal não é tapar buraco, o ideal é que o buraco não exista. Então a gente quer trabalhar para que não exista um buraco. Esse vai ser o nosso foco de trabalho nas estradas do interior. Eu acredito que o povo do interior almeja, né, muito essa situação,
porque óbvio, né, não tem carro que dure, né, não tem caminhonete que dure, o pessoal tem uma dificuldade muito grande, a vida útil dos veículos diminui muito, as pessoas sofrem com deslocamento, e uma das questões é também o deslocamento das máquinas. Existe alguma coisa pensada nesse sentido? Porque muitas vezes a patroa, para chegar lá no Bituvinha, né, quanto tempo ela leva? Como é que é pensado isso hoje para a tua gestão? Esse é um trabalho que a gente está pensando, estamos ajustando. Temos um problema sério sobre a questão de prancha, né? Até tinha uma prancha que o município, ele tinha essa prancha sumiu, roubaram essa prancha, né? Tem uma lenda aí que ficou no município ano passado. Como que roubaram uma prancha tão pequenininha, né? Alguém colocou no bolso, colocou dentro do porta-malas e levou essa prancha, né? E a gente está trabalhando, ver se consegue, até via aí parcerias com Receita Federal, com Polícia Federal, se a gente consegue alguma prancha aí para a gente conseguir resolver essa situação de transporte, né? Como se falou, fica difícil para você ficar deslocando as máquinas para lá e para cá, o tempo que a gente perde e também a questão até da própria desgaste da máquina. A máquina ela é feita para estar trabalhando, né? Não é para estar passeando aí para lá e para cá. Então, claro, a gente vai ter que fazer um planejamento muito bem feito para que se tenha locais apropriados onde fiquem essas máquinas, que elas estejam realmente trabalhando. Existe um estudo até referente, de repente, montar subprefeituras em locais específicos, né? Isso seria o ideal, com certeza. Só que se eu vou montar uma subprefeitura onde eu vou ter lá máquinas, equipamentos, pedras, eu terei que colocar vigilantes, né? Então, vigilantes, aí você tem uma escala de serviço. Então, quanto vai onerar também isso em custo para a prefeitura, né? Eu tenho que ter alguém lá no centro de serviço, nessa subprefeitura, controlando a saída de pedras, de controle. Vai ter mais uma pessoa lá trabalhando. Então, esse é o ideal. Então, volta aquele meu lema, o ótimo é inimigo do bom. Esse é o ótimo. O ótimo é a gente ter subprefeituras, uma na região do Rio Preto, outra na região da Bela Vista, né? E a coisa está funcionando. Esse é o ideal. Quem sabe nós consigamos chegar lá. Mas enquanto a gente não chega lá, a gente vai tentando otimizar com o planejamento dos pontos específicos para ficar só no máquina e a gente conseguir trabalhar. Eu acredito, prefeito, agora eu vou dar um pitaco, né? Por Sim. favor, se estou falando besteira, faz de conta que não ouviu. Mas eu acredito que com o apoio das associações de moradores e a reativação de algumas associações de moradores, porque muitos acabaram, como não recebiam atenção muitas vezes do poder público, acabaram desestimulando, sumindo, se perdendo na história. De repente, estimulando, reaparecem essas associações e com o apoio das associações, de repente, a possibilidade de ter as máquinas nos locais talvez seja viabilizada, né? De repente, é uma possibilidade. Ótimo. Prefeito, a gente está aí há 1h30 já conversando, era para ser 1 hora. A gente quer agradecer aos nossos patrocinadores, a SR Veículos, a Gráfica Futura, a Inove Tintas, a Relax Calçados, a Tassi Modas e o nosso grande apoiador, a Fiat Maxicar, né? Lembrando que essa é uma realização da TV Rio Mafra e do Colégio Excelência. A gente caminha então para o fim, para a finalização, e nessa finalização a gente vê hoje, né, o resultado, o reflexo, né, de uma política econômica que não está dando resultado, enfim, e obviamente o reflexo da pandemia nessa economia que já estava cambaleando no país, né, falando de país, falando de Brasil. No entanto, o Estado de Santa Catarina tem apresentado, em relação ao país, um resultado muito mais positivo, né? Nós temos, inclusive, municípios no Estado que estão com falta de mão de obra, né? Em função aí da busca de mão de obra e por aí vai. Então, o Santa Catarina, economicamente, está um pouco diferente do Estado. Como é que está a Mafra? Como é que tu faz essa leitura para a Mafra na conjuntura estadual e nacional, a questão econômica, a questão de emprego, enfim? Qual é a tua análise? Bom, a gente vê também com um cenário positivo, né? Até tendo em vista também a instalação de novas empresas, como é o caso da JBS. Temos aí outras empresas também já com projeção de vindas para a cidade, que a gente vai estar já revelando aí nos próximos meses, né? Vemos aí também bastante oferta de emprego, a gente tem percebido muita oferta de emprego. Claro que a gente vai estar buscando
melhorar a questão até de níveis de emprego, né, que as pessoas também têm buscado, né, níveis mais qualificados, né. Eu vejo que precisamos de muitos ajustes ainda, né. Mafra, a gente vê assim de um cenário muito dependente aí, historicamente do extrativismo, né, ligado somente à madeira. A gente vem conseguindo aos poucos entrando num cenário diferente, né, seja aí agora com biocombustível, né, seja a questão aí também na parte elétrica, chicotes elétricos, mas temos muito ainda a caminhar, temos muito a caminhar. Eu vejo assim que reforça a importância de estar investindo nesses pequenos empreendedores, investindo num pequeno empreendedor que falou assim, de repente é uma grande empresa que pode estar surgindo para o amanhã. Vamos investir forte também na questão de incubadoras. Queremos retomar o projeto da incubadora tecnológica que foi formado em parceria com a Universidade do Contestado, que é a Mafratec, né, que eu tive parte na construção desse projeto. Vejo aí que precisamos desenvolver novas qualificações também, cursos técnicos específicos que possam fomentar também novos tipos de atividades. Vemos aí muitas pessoas hoje formadas com nível superior tendo dificuldade com uma colocação, às vezes no mercado de trabalho, formado seja na área de direito, na área de administração, na área de contabilidade, tendo dificuldade às vezes para conseguir lá um salário de R$ 1.500, R$ 2.000. E de repente nós temos falta de outros profissionais, como na área de construção civil, seja um azulejista, às vezes um encanador, né, um carpinteiro, que hoje a gente pega uma atividade, hoje no azulejista, né, um bom azulejista, hoje chega a ganhar mais de R$ 10.000 por mês. Então, às vezes, a gente começa a valorizar demais o nível superior, a formação superior, e esquece o nível técnico. O nível técnico é muito... E eu vejo que a gente precisa investir nessa área. Que existe muito um preconceito, né? Não, mas eu vou trabalhar com obra, eu vou ser pedreiro, né? Poxa, tem aí uns pedreiros aí de mão cheia aí na cidade, ganhando 15 mil por mês, né? Com o seu grupo de trabalho, com a sua empresa, né? com o seu valor. Então, a gente precisa também reavaliar esses pontos. Não é só questão qualificação, não quer dizer que tem que ter nível superior. É uma qualificação técnica, de repente ela pode ter uma rentabilidade muito maior que um nível superior, né? E junto com isso, até nós temos um projeto que até a gente comentou na INSTV, na reportagem, que é chamada MafraServe. MafraServe, a gente quer criar um aplicativo via celular, onde a gente vai ter um programa parecido com o Uber para serviços. Legal. Então, você precisa de um serviço de encanador. Você chega lá, vai procurar encanador e vai aparecer os encanadores que estão próximos. Você consegue entrar, já via avaliação, solicitar o orçamento e realizar a contratação. Porque hoje a gente às vezes tem dificuldade, né? Você está em casa, tem que fazer algum reparo elétrico. Quem eu chamo? Você vai ligar para um amigo, conhece algum eletricista? Não sei o quê. E quando faz? Exato. Meu Deus. Ou a gente tenta fazer e faz cacaca, né? Assim, Ricardo. Eu preciso, sei lá, alguma reforma, trocar um azulejo, alguma coisa. Poxa, vai ligar aqui. Quem que eu vou contratar para isso? Não sabe, né? E ali vai facilitar essa interação, né? E também você vai ter ali a avaliação do serviço realizado. E eu acho que com a avaliação, o próprio prestador de serviço, sentindo também que ele está sendo avaliado, né? Ele com certeza vai buscar melhorar o seu serviço. Aí entra em conjunto, novamente, o Centro de Empreendedorismo para dar esse suporte para essa melhoria necessária. Muito bom, muito bom. Prefeito, a gente vai caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Como estão os canais de diálogo com o governo estadual e o governo federal? Como é que tu vês isso, a relação? Existe uma proximidade? Existem pontos de apoio nesses locais? Como é que está isso? Está muito bom, Eduardo. O governo do estado já tem feito contato com vários deputados, conversado, já tem algumas agendas que a gente já está apresentando a Florianópolis, né? Para já busca de emendas parlamentares, contato também com o governo do estado. A gente já conhece muita gente já a nível estratégico no governo do estado, que já estamos fazendo os contatos e aproximações necessárias, né?
Governo federal, estamos com um relacionamento muito bom. Comentei que nós temos lá o general Marco Aurélio, que é um grande amigo, que hoje ele está praticamente quase no nível de ministro. Nos abriu várias portas no governo federal. Estive lá realizando visitas para o secretário de Patrimônio da União, realizei visitas para alguns deputados, estive no Ministério da Economia conversando com o secretário de Previdência, né, situações relacionadas com o nosso Instituto de Previdência. Já conseguimos alguns recursos específicos para o município e provavelmente agora, início de fevereiro, estarei novamente em Brasília, acertando mais alguns projetos lá de recurso para o município. Então, assim, está muito bom. Muitas pessoas falavam até, mas o Emerson não é político, né? O Emerson não é político, ele não tem contato para buscar recursos para a Mafra. Eu acho que, pelo contrário, pelo não ser o político de um partido, a gente ter essa visão, abertura com todos, está facilitando muito. É que, na verdade, Emerson, desculpa interromper, mas as pessoas estão ainda confundindo político com politicagem. Sim, né? sim, exatamente. É o cara que toma lá da cá, Exato. aquelas confusões. Eu estive lá, Ricardo, em Brasília, eu batia lá de porta em porta dos deputados de Santa Catarina, conversando, tomando café, e todos já prometeram que vão fazer visita à Mafra, estão bastante felizes, né, com a gente ter procurado. Então, foi muito bom, e muitas portas estão se abrindo para a Mafra já está no cenário nacional, então a gente já conversou com muita gente lá em Brasília, e tem a facilidade também, quando eu fui do Exército, quando fui tenente do Exército, os amigos que serviram comigo, que eram tenente, hoje são coronéis, a maioria deles, né? E grande parte deles estão hoje em Brasília, né? Por ser hoje um governo que tem uma aproximação muito forte com os militares, tem muitos militares que fazem parte hoje dos ministérios, né? E isso para mim tem sido ótimo, porque a gente tem as portas abertas lá aonde se precisar, né? Então isso para a Mafra será muito bom. A gente tem muitas expectativas positivas aí com relação a recursos, né? E estaremos fazendo essa ponte diretamente lá com os nossos contatos para trazer os resultados esperados, né? O colégio fez umas pontes, uma época, inclusive com o Marco Aurélio, né? Nós tínhamos uma aproximação grande e a gente dava um apoio muito forte para o INPUER, né? Sim, eu também sim. sou tenente R2, fiquei ali 3 anos, né? Vim lá de Curitiba do 5º Esquadrão e vim para o RCC. Mas isso foi lá nos idos de 78, 80, né? Nos times da tempo dos M41 ainda. Então a gente tinha sempre esse contato. Tem o Alexandre aqui, eu tenho o Duarte, que foi cabo lá, sargento hoje, né? Então a gente Duarte tem serviu comigo. Nós temos uma ligação bem legal com o pessoal do RCC lá. Meu genro, inclusive, foi capitão aí, agora está em Uruguaiana. Então, esses contatos são muito bons. São muito bons. Dá um apoio forte para a gente. Show. A gente quer justificar, né, Emerson? Hoje era para a doutora Celina estar conosco, né, a vice-prefeita, mas ela não está passando, ela está a serviço. Tu queres comentar um pouquinho o que ela... Sim, a doutora Celina, ela já vem trabalhando muito forte, levantando a bandeira dos direitos e interesses das mulheres, e já assisti um projeto do ano passado referente a casa de passagem da mulher. Então, as mulheres que têm problema de violência doméstica, elas têm uma casa de passagem. E eles conseguiram aí um recurso via a deputada do governo estadual, aí a deputada Paulinha, e eles marcaram uma reunião hoje em Bombinhas, no escritório da deputada, para formalizar, né, esse recurso que estará vindo para essa casa de passagem. E a doutora, como já é um projeto que ela já fazia parte, né, representando a subseção da OAB, agora ela foi como vice-prefeita. Muito bom, então, sucesso para a doutora Celina nessa conquista. A gente sabe, né, Emerson, que o teu governo tem uma relação interessante com a questão de gênero, um equilíbrio, né, uma paridade entre homens e mulheres nas secretarias. Isso foi uma grande inovação também, né, enfim. E a gente, para fechar, para finalizar, queremos agradecer, né, esse contínuo de espectadores aí, sempre próximo de 130, 140 espectadores que estavam aí assistindo conosco. Eles fizeram muitas perguntas, mas em função do tempo a gente não vai conseguir responder. Mas depois, acho que o prefeito tem uma boa relação com as redes sociais, aí a gente tem acompanhado aí pelo Instagram da prefeitura.
acredito que ele pode dar uma olhada lá e atender, né, a qualquer pedido, enfim, responder, dar as respostas. Às vezes as pessoas pedem, né, a gente estava comentando coisas assim bem individuais, pessoais, a gente não tem como responder aqui de maneira geral. Mas queremos agradecer a você que ficou aqui conosco, esteve conosco, e queremos desejar sucesso na tua gestão. Emerson, o teu sucesso é também o nosso sucesso, porque todos nós, querendo ou não, dependemos do sucesso do poder público. Então, muito obrigado pelo teu tempo aqui conosco, pelas tuas respostas, pelo teu discernimento, pela tua inteligência. Isso tudo, sem dúvida, vai fazer a diferença para que a gente chegue lá em 2050, conforme a gente vai planejar, projetar aí nesse Conselho Superior. Com a palavra, então, Emerson, para finalizar. Bom, obrigado, Eduardo, obrigado ao professor Ricardo, obrigado ao Colégio Excelência pela oportunidade, estaremos sempre à disposição. Obrigado, Mafra, eu vim com a camiseta personalizada, né, agradecendo a todos os eleitores aí que confiaram em nosso trabalho. Estaremos aí trabalhando fortemente para construir, junto com esse povo mafrense, a Mafra que queremos. Eu sempre falo junto porque o prefeito sozinho não faz nada, Eduardo. O prefeito é apenas um personagem. Quem carrega o piano, quem toca a música, é o povo mafrense. O prefeito ele é apenas um maestro. Ele dá um direcionamento. Mas quem toca a música, quem faz a coisa acontecer, é o povo. Então, eu gostaria também de convocar esse povo mafrense que venha fazer parte desse governo. Venha fazer parte, traga ideias, traga sugestões, faça a sua parte. Às vezes tem aquele buraco na frente da casa. Eu vou ligar para a prefeitura para tapar o buraco. Poxa, às vezes um buraco é tão simples de tapa o buraco. Né? Você não está fazendo para o outro, está fazendo para você mesmo também. Né? Então, às vezes, coisinhas simples que podem ser resolvidas com atitudes. Eu tenho um trabalho que eu faço, que é um trabalho com um grupo chamado Eco Barreira, que a gente tem uma barreira de galões e a gente tira o lixo flutuante do rio. Eu sempre digo, não adianta simplesmente a gente ficar lá toda semana, a gente reúne todo sábado, ficar somente tirando o lixo do rio e as pessoas continuar a jogar o lixo do rio. Não adianta o prefeito tentar melhorar e outras pessoas continuar fazendo o errado, né? Seja danificando o patrimônio público, seja não cuidando desse bem público, né? Então, por isso que eu aclamo para o povo mafrense todos juntos, quando você vai criticar, quando você vai jogar uma pedra, quando você vai quebrar um parquinho, se vai danificar um bem público, aquilo também é teu. Aquilo é do povo mafrense, né? Se a prefeitura tiver que consertar aquilo, gastar dinheiro, esse dinheiro é teu. É um dinheiro que poderia ser utilizado em outras situações e você está usando para consertar algo que foi quebrado, algo que foi estragado, né? Algo que já estava bom e foi estragado por simplesmente por querer ver a coisa estragada, né? Seja um lixo, né? O lixo que eu jogo no chão, na rua, a bituca de cigarro, né? O pessoal que fuma a bituca de cigarro joga no chão, alguém vai ter que juntar. E esse alguém que vai ter que juntar vai ser pago pela prefeitura. Aí eu vou questionar que a prefeitura não faz coisa nova. De repente a prefeitura está gastando dinheiro com coisas fúteis que não seriam necessárias. Então são essas atitudes que eu vejo que são importantíssimas cada cidadão mafrense rever. Que todas essas ações que necessitam de reações da prefeitura para corrigir, para limpar, para consertar, custam dinheiro. Esse dinheiro é público, esse dinheiro é de todos nós. Depende do dinheiro que a gente possa estar investindo lá para gerar mais emprego, né, para melhorar a saúde, melhorar a educação, eu tenho que estar gastando lá para consertar, para limpar, para varrer, né? Então, peço ao povo mafrense, façam parte dessa nova história que queremos construir para a Mafra. Todos querem uma Mafra diferente, só que a gente precisa agora arregaçar as mangas e fazer acontecer. Vamos colocar em prática. Nós precisamos sair daquele mundo de ilusões, que tudo, mas Mafra, nós vivemos um entroncamento, rodo ferroviário. Eu escuto isso há muito tempo, desde que eu sou moleque. Tá, o que adianta a gente ficar falando isso se a gente não faz a coisa acontecer? Nós precisamos trazer empresa para Mafra. Eu vou para final de ano para a praia, aí eu estou conversando com um cara que eu conheci lá na barraca de praia do lado. Como é que é Mafra? Não, Mafra é uma porcaria, né? Mafra lá ninguém quer trabalhar. De repente aquele cara é um empresário, cara. De repente o cara trabalha numa empresa que de repente poderia vir para Mafra. Aí o cara, mas eu estava pensando em Mafra, mas Mafra, o cara, morador de Mafra, falou que Mafra não presta. O que eu vou fazer lá? Né?
Então a gente precisa defender do que é nosso. Nós precisamos levar essa imagem positiva do que é nosso, na nossa cidade. Só assim a gente vai conseguir ter a Mafra diferente. Não adianta o prefeito sair viajando o mundo todo, aí divulgando Mafra, e o próprio povo mafrense chegar lá e falar que Mafra não é bom. Nós precisamos acreditar novamente, nós precisamos sentir orgulho de que Mafra é a cidade que nós nascemos, é a cidade que nós moramos, é a cidade que nós gostamos e vamos brigar por ela. Acho que dessa forma, sim, a gente vai conseguir construir a Mafra que todos nós queremos. Show de bola. Emerson, mais uma vez, obrigado. Em nome do Colégio Excelência, nós agradecemos a todos que estão nos assistindo. Em nome da TV Rio Mafra, agradecemos os nossos patrocinadores, Gráfica Futura, Inove Tintas, Relax Calçados, SR Veículos, Tassi Modas e a Maxicar, a nossa apoiadora. Uma boa noite a todos vocês que nos acompanharam até esse momento. Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde para você que vai assistir esse vídeo depois. E até uma próxima oportunidade. Até mais.